Hoje nosso assunto é especial e de muita importância. Dentro da clínica, ponto culminante dos tratamentos, coleta de ovos para congelamento, coleta de ovos para fertilização futura e algumas outras atividades que precisam analgesia ou anestesia. Para isso a gente tem que ter uma pessoa de confiança, com muita prática e de muita intimidade para com a equipe, né? Eu tenho o prazer aqui de apresentar a doutora Heloísa Rossi, que está conosco de maneira conservadora nos últimos 25 anos. Tá? E vai falar sobre as vantagens e as desvantagens da analgesia, vai falar também do que é preciso fazer para tornar esse procedimento ainda mais seguro. Heloísa. Bom, eu tenho o prazer de estar aqui e prazer de dizer que eu trabalho com essa dupla há mais de 25 anos. Então, é uma relação de respeito, admiração e muito prazerosa de trabalhar. E é raro o lugar onde existe isso, né? É uma relação tão longeva. Isso, é claro, que acaba refletindo na maneira como a gente se coloca aqui dentro, porque é sempre um prazer vir trabalhar aqui e é um prazer lidar com essas pacientes todas. A gente tem muito carinho por elas. Bom, o meu papel aqui é de anestesiologista e eu achei muito oportuna essa oportunidade, porque é de quem as pessoas normalmente têm muito medo, né? As pessoas têm muito medo da anestesia, isso é um medo ancestral, isso é uma coisa que vem de lá de trás, né? E a gente aqui tem como obrigação desestigmatizar um pouco, né? Acalmar um pouco as pessoas a respeito disso. Os procedimentos aqui são minimamente invasivos, mas são dolorosos, e daí há a necessidade do profissional da anestesiologia entrar para transformar esses momentos numa coisa que não traga sequelas desagradáveis para as pacientes. Até porque algumas são reincidentes, elas vêm para cá várias vezes fazer esse procedimento. Então tem que ser uma coisa que elas entrem pela segunda vez aqui com muita segurança, com muita tranquilidade, sabendo que está num ambiente seguro, né? A anestesiologia para esses procedimentos é uma sedação, é o que a gente faz aqui. E apesar de ser uma sedação, ela é cercada de todos os cuidados a respeito de uma anestesia, seja ela qual for. Tá? A gente tem uma monitorização aqui, como se a gente fosse, por exemplo, fazer uma anestesia geral para uma cirurgia de grande porte. Isso é mandatório, né? E é o que a gente faz aqui. Bom, eu gostaria de dar algumas recomendações para quem vem fazer o procedimento. Eu acho que isso é uma coisa importante. A primeira delas é uma pergunta que sempre se faz aqui: mas doutora, quando eu vou colher sangue, eu faço jejum, mas eu posso beber água. Por que eu não posso beber água aqui? É simples, porque quando você vai colher sangue, não tem um anestesiologista que vai sedar você para colher sangue, e aqui tem. E por que a água? Porque a água, apesar de não ter gosto, não ter caloria, ela tem volume. E é exatamente isso que a gente quer evitar aqui quando faz uma anestesia, né? A gente quer que a paciente esteja de estômago vazio, isso é mandatório, né? E isso é um fator muito importante para a gente ter segurança aqui para fazer o procedimento. Em relação às alergias, todas elas devem ser informadas, né? A gente dá um papel aqui com várias recomendações e esse papel deve ser lido com atenção. Todas essas recomendações devem ser obedecidas, né? Vai desde o jejum, propriamente dito, até a esmaltação das unhas, né? Então a gente usa a monitorização na ponta do dedo, que é o oxímetro, que foi uma coisa amplamente divulgada e conhecida durante a pandemia. E o oxímetro, ele lê a cor do sangue. Se você colocar um esmalte colorido, por exemplo, de verde, azul, amarelo, essa leitura vai ficar prejudicada. Por isso que a gente pede que a esmaltação das unhas seja com misturinhas, esmaltes claros, para que isso não seja, para que não haja interferência na monitorização. Uma outra coisa importante que a gente chama atenção aqui é a paciente notificar ao seu médico tudo que ela toma, tudo que ela faz uso, até dos fitoterápicos. Eu vou dar um exemplo aqui que muita gente toma e não tem a menor noção que isso tem que ser interrompido alguns dias antes do procedimento. Por exemplo, gengibre. O gengibre, 15 dias antes do procedimento, ele não deve mais ser tomado, ele interfere com a coagulação, assim como o ginkgo biloba. E o alho, tem muita gente que toma alho. Isso tudo tem que ser interrompido. Mas para isso, o médico que está acompanhando tem que saber que a pessoa toma.
Uma outra droga que está muito em voga e muita gente nem diz que está tomando é o Ozempic. O Ozempic ele tem que ser interrompido 21 dias antes do procedimento, exatamente porque ele retarda o esvaziamento gástrico. Então a gente quer evitar esse tipo de coisa. Isso tudo tem que ser dito ao médico que está acompanhando a paciente. Então, dito isso, a gente aqui vai ter o maior prazer de receber as pacientes. Eu tento passar confiança para elas e tento fazer dessa experiência uma experiência agradável, que ela não saia daqui com nenhuma recordação ruim do procedimento. E é para isso que serve a anestesia.